ao novo normal, né? Não sei se ao normal de antes, mas tudo voltará ao novo normal com a graça de Deus. Então, para começar aqui, eu gostaria de pedir para Letícia Teles fazer uma oração para nós. Pode ser, Letícia? Para iniciar nossa EBD. Estão me ouvindo? Não. Então, vou trocar. Vou pedir para o Silas Ferreira fazer uma oração para nós. Pode ser, Silas? Pode ser sim. Estão me ouvindo aí? Sim. Beleza. Senhor Deus, obrigado por esse dia, obrigado pela nossa vida, obrigado, Deus, pela oportunidade que temos, mesmo à distância, de estarmos dedicando um momento para estudo da Tua Palavra, em comunhão com os irmãos. Que o Senhor esteja abençoando muito a vida do Alan, que ele possa ser usado como um instrumento Teu, como um professor aqui para discutirmos e nos ensinar também, Deus, a respeito dos Teus ensinamentos. Abençoe a nossa vida, nos proteja, nos livre dessa pandemia e que o Senhor esteja no cuidado e no controle de tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, a gente vai continuar nosso estudo aqui na carta de 2 Coríntios. Agora vai ser do capítulo 4, dos versículos 1 até o final, que é o versículo 15, ou desculpa, 18, do 1 ao 18. 2 Coríntios 4, do versículo 1 ao 18. 2 Coríntios 4, do versículo 1 ao 18. A gente vai continuar trabalhando as questões das provações do apóstolo Paulo. Pode parecer até um pouco repetitivo, mas essa carta aqui que Paulo escreveu para Coríntios, ele trabalha muito sobre a sua perseguição, sobre provações, sobre sofrimento, sobre as marcas do evangelho, e é algo que é muito interessante, porque por mais que ele trabalhe as provações do seu ministério, as provações que acontecem com ele, ele também atribui essas provações para todos os cristãos. Não é uma provação só do ministro, ou só do apóstolo, ou só do pregador do evangelho ordenado, né? Porque todos nós, de certa forma, somos pregadores do evangelho, temos essa incumbência, temos esse papel, temos essa comissão de levar e pregar o evangelho. Então, o apóstolo Paulo ele fala das marcas do sofrimento físico e do sofrimento externo que nós sofremos e que ele sofre, que sofreremos pela pregação do evangelho, mas ele fala das benesses e dos benefícios espirituais que isso nos traz. Na nossa vida espiritual, na nossa vida até mesmo emocional, na nossa alegria, na nossa alma, por mais que às vezes nós passemos por tribulações e até mesmo angústias, né? Ele fala que a tribulação traz angústia, a tribulação a gente sabe que é algo externo, né? Uma perseguição ou um problema ou uma dificuldade externa, e a angústia é uma dificuldade, um problema interno. Então ele vem trabalhando todas essas questões desde lá do capítulo 1 e ele vai seguindo em sua carta até no final. Então a gente vai trabalhar muito sobre provações, sobre sofrimento, sobre perseguição, sobre a alegria do evangelho, sobre a alegria de ser cristão, sobre a vida cristã na sua essência. Então, eu gostaria de pedir aqui para o André ser meu intermediador nas leituras bíblicas aqui. Então, escolhi, vamos lá, como são 18 versículos, eu vou fazer cada um ler, deixa eu ver aqui como é que fazer o cálculo, 5 e um lê 3, então vão ser 3 pessoas lendo 5 e uma pessoa lendo 3 versículos. Eu vou escolher aqui as pessoas que eu estou vendo na minha tela agora completa, eu vou ver aqui a Paula Cimarelli, e o outro é o Vinícius Leonel, o que está na sequência do Vinícius Leonel é a Hanna, e pulando, e depois da Hanna o André. Pode ser? Então vai ler do 1 ao 5, outro do 6 ao 10, o outro do 11 ao 15, outro do 16 ao 18. Então a Paula do 1 ao 5, o Vinícius Leonel do 6 ao 10, a Hanna do 11 ao 15 e o André do 16 ao 18. É o capítulo 4 de 2 Coríntios. 2 Coríntios 4, dos versículos 1
2 Coríntios 4, dos versículos 1 a 18, e como a Hannah será a terceira, eu acelerado do 11 ao 15. 11 ao 15, Hannah, e o André do 16 ao 18. Falei para o André fazer o meio de campo, mas eu já falei tudo, né, André? Mas obrigado por citar meu nome, cara. Beleza. Tudo isso que vocês ficaram brigando sobre Copa de 94 e 98. Tá vendo, André? É assim que as pessoas tratam depois. E eu pesquisei aqui, eu acho que é 98 mesmo. O Alan ganhou. O pesquisar é pouco. Posso? Pode. Então vamos lá. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as causas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que se perdem que está encoberto. É para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Estava lendo o microfone, desculpa aí. Durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste nosso corpo mortal. De acordo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. As Escrituras Sagradas dizem: eu criei e por isso falei. Pois assim, nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com ele e nos levará junto com vocês, até a presença dele. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e essas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Muito bom. O apóstolo Paulo, ele continua falando ali sobre a pregação do evangelho, né? A gente já tinha visto um pouco isso no capítulo anterior, e o interessante é que ele começa a falar sobre o evangelho, né? Ele começa a falar que segundo a misericórdia que nos foi feita, né? Que nós não desfalecemos, e ele fala também a questão do evangelho, que ele é algo não de persuasão humana, ele já vem trabalhando isso há muito tempo, nos mostrando que o evangelho é algo que vem do céu, não algo que vem da terra, é algo que é sabedoria de Deus, e não sabedoria humana. Então, por isso que ele começa a fazer esse combate. Vocês lembram que quando nós estávamos estudando na aula passada, o apóstolo Paulo estava defendendo o seu apostolado e falando dos falsos mestres. Aqui ele continua falando ainda desses falsos mestres, que às vezes encobrem a verdade do evangelho.
ele fala daquele evangelho que é misturado ou que não é o evangelho de Cristo, que não é o evangelho que veio do céu, mas é o evangelho criado por mentes humanas. Isso é um grande problema. O apóstolo Paulo ele vem combatendo essa questão, onde o evangelho ele é dado por Deus, como você vem falando, o evangelho ele é poder de Deus, o poder do evangelho que nos leva à pregação, ou o evangelho que nos detém, e não o contrário, não nós que somos detentores do evangelho, é o evangelho que converte, e não nós quem convertemos. O apóstolo Paulo ele continua trabalhando isso. Ele fala que, tendo esse ministério, né, da misericórdia, da pregação do evangelho, ele continua falando, né, que, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Hoje nós conseguimos perceber em algumas igrejas, ou até seitas, que não são cristãs, muitas coisas que são faladas que vêm de mentes humanas, que são para agradar os seres humanos, que são para agradar os homens, e não é o evangelho de Deus. E, infelizmente, o apóstolo Paulo já vem falando isso há quase 2000 anos atrás, e isso é diluído, isso se acaba, isso é como palha, né? Quantas histórias e vertentes nós já vimos durante todo esse tempo de nossa vida, por mais que nós somos jovens e vivemos pouco ainda, mas quantas filosofias já apareceram, já sumiram, quantas seitas já apareceram e já sumiram, e o evangelho, ele continua. E, infelizmente, hoje dentro da igreja, existe algumas pessoas, pregadores, que adulteram o evangelho, juntam o evangelho para que ele seja mais palatável, para que ele seja mais agradável ao ouvido das pessoas, à vida das pessoas. Mas o evangelho de Deus não é para nos agradar, é para agradar a Cristo. Às vezes o evangelho, ele é duro, ele fala ao nosso coração, ele nos quebra no meio, mas isso é para que nós possamos ser cristãos fiéis e aprovados pelo Senhor. O apóstolo Paulo ele fala sobre isso. Olha, não é sobre astúcia que nós iremos converter as pessoas, porque não depende de nós. E o apóstolo Paulo fala isso dele como ministro, e ele fala dos outros, né? Eu acho interessante que ele fala dos outros de uma forma positiva, não de uma forma defensiva, entende? Ele começa, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele começa a falar que ele é o ministro, que ele é servo, que ele leva, que ele carrega as marcas. Ele não começa a falar, como eu posso dizer, numa forma combativa ao outro, mas ele começa a falar sobre ele, sobre o que é realmente pregar o evangelho, o que é realmente ser um servo de Deus, o que é realmente ser um cristão, o que é realmente levar essa palavra de Deus, né? E ele fala sobre essa questão, que não é algo de astúcia humana, de inteligência humana, mas é algo que vem do coração de Deus, é algo que é do céu e não nosso. Ele fala de coisas vergonhosas, que o evangelho ele não pode ser adulterado e nem pode ser diluído ou negociado. Uma coisa que eu achei bem interessante e preocupante, sem ideologia política nenhuma e nem puxando sardinha para lado nenhum, porque eu não gosto disso, a gente pode perceber como essas questões de astúcia humana, essa questão que ele até fala, né? Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosa, adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendemos a consciência de todo homem e tal. Ele fala que nós rejeitamos as coisas que são humanas, né? E temos o evangelho como nossa regra de fé e prática. E a gente consegue perceber na sociedade, às vezes, piadas e chacotas, quando uma ministra da saúde fala que para evitar gravidez, para evitar doenças sexualmente transmissíveis, a melhor coisa é se abster da relação sexual antes do casamento. Isso vira piada, isso vira chacota, às vezes no mundo, e às vezes até dentro da igreja. E, de novo, eu não estou puxando sardinha para ideologia política nenhuma, eu estou trazendo questões bíblicas. Por mais que, às vezes, ela é ruim ou é boa, isso não vem ao caso. Eu estou falando sobre a questão bíblica. E isso é bíblico. E não é algo que é palatável culturalmente na nossa sociedade. Mas é algo que é bíblico. É algo que é verdade bíblica.
Isso que o apóstolo Paulo vem falando, isso tem que vir para nós. Nós não podemos negociar, nós não podemos, claro que, como já foi comentado em outras aulas, nós não vamos ser chatos, inconvenientes, e falar de forma rude e grosseira. Mas o evangelho, ele tem verdades duras. E o apóstolo Paulo fala, olha, ele não vem de formas astuciosas, ele não vem apenas para massagear o ego, ele não vem apenas para fazer você se sentir bem. Infelizmente, a gente ouve muito isso, e hoje nós estamos na sociedade que as pessoas querem se sentir bem, querem ir para o lugar onde ela se sente melhor, onde ela se sente muito à vontade. É como se fosse o evangelho, como se ele se fosse um restaurante à la carte. Você só pega aquilo que te interessa, né? Como se fosse nos 10 mandamentos. Vou fazer essa brincadeira. Como se fosse à la carte. Não roubar é fácil, né? Então, esse mandamento para mim é bom. Não matar é fácil, esse mandamento aqui é bom. Não cobiçar, não, esse aqui já é difícil. Então, esse aqui eu não quero, isso eu deixo de lado, né? Então, parece que é um evangelho à la carte, onde nós precisamos ser agradados, onde nós queremos ser agradados, onde nós queremos pensar algumas coisinhas, onde ele é diluído e ele é adulterado. É isso que o apóstolo Paulo ele vem criticando e quebrando. E ele continua falando assim, olha, mas o nosso evangelho ainda está encoberto para os que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, a glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ele fala sobre o Deus desse século, e quando ele está falando do Deus desse século, ele está falando do próprio Satanás, ele está falando do próprio diabo e outros adjetivos aí, né, como nós falamos aqui no Paraná, Janho, né, acho que tinha falado numa aula, não sei se já ouviram essa expressão, Janho é diabo. E ele começa a falar, né, que se ele está encoberto para os que se perdem, né, ele está dizendo que ele é um pregador fiel da palavra, mas para que as pessoas creiam na mensagem de Cristo e não na sua mensagem. Então, muitas pessoas ali naquela época, naquele contexto, estavam pregando a mensagem para que eles fossem engrandecidos, para que eles fossem reconhecidos. Mas o apóstolo Paulo, ele mostra que o evangelho, ele não pode estar encoberto, né? Ele está encoberto ainda para aquelas pessoas que estão perdidas. E ele fala sobre esse cegamento espiritual. Ele fala sobre esse cegamento que não deixa a pessoa conseguir enxergar as verdades do evangelho. Claro que Jesus Cristo e o próprio Deus, ele pode e tem todo o poder para a conversão. Mas o apóstolo Paulo, ele fala daqueles que não são convertidos, daqueles que não recebem a verdade do evangelho, como já foi dito no capítulo anterior, né? O bom perfume de Cristo é aroma de vida para alguns e aroma de morte para outros. E ele está falando dessas pessoas, né? Ele está falando até desses mestres que são usados pelo próprio Satanás para cegar essas pessoas. E ele fala essas pessoas, ele fala dos judaizantes, ele fala de outras filosofias, né, que não são também cristãs, mas ele fala que isso leva para cegar o entendimento das pessoas, que são usados pelo próprio diabo, Satanás, capa preta e outros adjetivos maiores. Alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Posso continuar? Outra coisa interessante que eu vejo aqui no apóstolo Paulo é que ele não tenta defender a sua reputação, né? Ele não está defendendo a sua reputação. Ele defende, sim, o seu apostolado, mas não a sua reputação. Ele defende o seu caráter, mas não a sua reputação, porque a sua reputação é o que os outros pensam de você, e o seu caráter é o que realmente você é. Então ele não está defendendo a reputação dele, falando, olha como que eu sou bom, olha, eu já preguei o evangelho aqui. Então, ele está defendendo o seu caráter, né? Infelizmente, às vezes, a sua reputação, por mais que você tenha uma reputação ilibada, você é um cristão,
dentro do meio onde você está, às vezes pode ser na sua faculdade, no seu colégio, no seu trabalho, às vezes pode ter uma reputação meio caída porque você prega o evangelho, entende? Não estou falando de você ser aquela pessoa que faz as coisas erradas e tal, e você tem a reputação ruim porque você é lambaio, como nós falamos aqui no Paraná. Eu vim para o Paraná, eu começo a pegar os termos aqui e acabo perdendo os outros adjetivos e sinônimos, né? Por exemplo, eu falar lambaio é pegar o sinônimo jaguara, vocês vão entender também. Você faz coisas erradas, você é malandro, você faz coisas erradas. Não é essa a questão. A questão é da sua reputação. Às vezes, para você pregar o evangelho, você pode ter uma reputação de ruim, né? Mas isso não diz qual é o seu caráter. Essa é a nossa preocupação. O apóstolo Paulo, ele defende o seu caráter, ele fala sobre o seu caráter, e não sobre a sua reputação. Entende? Porque a reputação, como eu disse, não depende de nós apenas. É o que as pessoas pensam de nós. Mas o caráter é o que realmente você é. É o que você está... É quando você está sozinho, quando você está com a sua família, quando você está sozinho na sua casa, quando você está com seus amigos, quando você está com seus pais, aí o seu caráter ele é revelado, né? E é isso que o apóstolo fala, que as pessoas pregavam para que tivessem uma reputação elevada, uma reputação grande, uma reputação que todos o vissem como alguém ilustre. E isso é um grande problema, porque para ele ser aceito, aqueles mestres serem aceitos, eles falavam que agradavam as pessoas, eles queriam agradar a todos. Infelizmente, esse não é o nosso papel. Nosso papel é agradar a Deus, falar as verdades de Deus, falar as coisas do coração de Deus, falar a palavra de Deus, não aquilo que agrada ou agradaria as pessoas. Claro que o evangelho ele é uma boa notícia. O evangelho, quando ele traz conversão, é uma mensagem maravilhosa. Só que ele também, como eu disse, ele é aquele perfume cheiroso, mas também aquele perfume de morte, como o apóstolo Paulo fala. Eu queria que vocês abrissem lá em Romanos 1, 16, 17, para ver o que o apóstolo Paulo fala. Romanos 1, 16, 17, sobre o Evangelho. Romanos 1, 16, 17. Eu quero pedir para, vamos ver, seguir a sequência aqui. Você leu já, Cindy? Ou não? Não, né? Ainda não. Você está na sequência aqui, o 16, 17. Tá bom. Eu tô na NVT. Beleza. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Boa. O evangelho ele é poder para a salvação, mas é para aquele que crê. Né? Claro, nós temos a nossa doutrina da predestinação, da soberania, mas em nenhum momento dentro dessa doutrina nós percebemos Deus tirar a responsabilidade humana. O homem, ele tem responsabilidade também. Né? Na própria carta de Romanos, o apóstolo Paulo escreve, diz que o homem, ele é indesculpável, porque ele tem todos os sinais para crer em Deus, né? Claro que são os sinais externos, né? Que é dito pela teologia a graça comum, que é a criação, né? De Deus, onde o sol nasce sobre o justo e injusto, mas a criação já mostra o Criador, né? Já mostra o próprio Deus, e todo coração anseia pelo Criador, todo coração anseia adorar alguma coisa. E se nós não estivermos adorando a Deus, estaremos adorando a outra coisa ou a um Deus, outro Deus falso. E nessa questão do apóstolo Paulo falando que ele não se envergonha do evangelho, e continua a questão do evangelho, Paulo ele fala que ele é um servo de Deus, e sempre ele se apresenta como servo até nas cartas, quando ele escreve, né?
a gente percebe isso quando ele se apresenta como servo, e não como o líder da igreja de Cristo, não como o patrono da igreja de Cristo. Ele se apresenta como servo, ele se apresenta como os outros, ele se apresenta às vezes até como o pior dos servos, né? O menor dos apóstolos também. Ele sempre se apresenta como servo. E uma coisa que acho que até trabalhamos em uma EBD é que na Bíblia não existe a palavra líder. A palavra mais próxima de líder que nós encontramos dentro da Bíblia é doulos e hiperetes. Doulos é escravo e hiperetes é escravo também, é servo. A diferença é que o doulos é o escravo da casa, né, um escravo que trabalha numa casa, ou que tem um senhor ali que ele trabalha numa fazenda, alguma coisa assim. E o hiperetes é aquele escravo que trabalha naqueles galés, naquelas embarcações grandes, lá no fundo, remando, né, que é o pior, é o pior trabalho, é aquele que ninguém inveja, aquele que ninguém quer ter. E o apóstolo Paulo se apresenta sempre assim, como doulos de Cristo, ou como hiperetes de Cristo, como servo de Cristo. E é esse o papel do líder, é esse o papel do mensageiro do evangelho, é ser servo, primeiramente, de Cristo. E nós pregamos o evangelho agora para todos nós, por amor a Cristo e pelas almas que o próprio Jesus ama, né? É por isso que nós pregamos o evangelho, que nós somos servos de Cristo. O pregador do evangelho, e nós, como pregadores do evangelho, como ministros também, que tem o evangelho sobre a nossa vida, e que nós não podemos reter esse evangelho, até a brincadeira que eu fiz semana passada, nós não podemos nos apropriar de forma indébita do evangelho, nós temos que transmiti-lo. Ele não quer o holofote para ele, ele não quer ser a celebridade. O pregador, ele não busca a sua exaltação, mas ele exalta o próprio Senhor, ele exalta o próprio Cristo, ele é servo da igreja de Cristo, ele é servo... Oi, pode falar? Posso só não perder essa deixa? Claro, com certeza. É que tem muito a ver com o que você está falando. Em João 13, quando Jesus está com os discípulos, ele, no momento que ele vai lavar os pés dos discípulos, eu acho que isso fica muito claro, assim, porque Pedro até fala, não, jamais você vai lavar meu pé. E aí Jesus vira para ele e fala, se eu não lavar o seu pé, você nunca vai fazer parte comigo, você nunca vai ter parte comigo. Então, acho que Jesus já, naquele momento, ensina isso. Ele até, inclusive, lavou o pé de quem ia trair ele, né? Então, se você quer efetivamente fazer parte do reino, você tem que ser servo antes de tudo. Se Cristo, que fez uma das funções mais sujas, né, para a época, serviu aos seus próximos, o que inclui aquele que traiu, quanto mais a gente, né? Exatamente. Isso é interessantíssimo. E além dele ter feito isso, né, Paulo, ele deixou como exemplo para os discípulos, né? Ele mandou eles fazerem aquilo também. E isso que você disse é muito interessante, porque quando a gente vê lá em Filipenses 2, quando Cristo veio, né, para a Terra, que ele se fez homem, não fala que ele veio em forma de líder, em forma de soberano, claro que ele é tudo isso, né? Ele não veio em forma de rei, ele veio em forma de servo. Ele se fez como servo. Ele veio para dar a vida por nós. Ele se esvaziou, né? Exatamente. Ele se esvaziou. E isso é algo interessante, né? Que às vezes, até dentro da teologia tem umas discussões, né? Fala assim, nós temos que nos esvaziar também, né? Como ali no texto, como Cristo. Mas esse esvaziamento como Cristo eu acho que é impossível, porque Cristo ele se esvaziou da sua glória, né? E nós não temos glória nenhuma, nós temos que nos esvaziar do nosso ego, do nosso orgulho, e Cristo não tinha nada disso, ele se esvaziou de algo muito maior, né, Cindy? Ele se esvaziou da sua glória, ele estava no reino, ele estava no trono, se esvaziou e se fez como servo, né? Sim, isso mesmo, e eu acho que a gente pode tomar isso como exemplo para a gente se esvaziar igual você falou, né, de nós mesmos, para deixar Deus
agir, o Espírito dele agir no nosso coração e ele fazer aquilo que ele quer, a vontade dele, né? A gente viver segundo o Espírito, né? E até passar pelas provações, igual o texto continua dizendo, né? Uhum. E isso é interessante que ele faz essa defesa ele, da questão do caráter e não da reputação, né? Porque quando Cristo foi crucificado, todas as nossas coisas foram crucificadas com Cristo, e o nosso orgulho também. E muitas vezes nós temos vergonha e medo de pregar o evangelho do que as pessoas irão pensar de nós ou falar de nós, né? O orgulho já bate aí, a gente já pensa na nossa reputação, né? E não é isso que tem que ser pensado. A nossa reputação também foi crucificada lá com Cristo. O nosso orgulho também foi crucificado lá com Cristo. Nosso ego também foi crucificado lá com Cristo. E é por isso que o apóstolo fala, olha, não me envergonhe do evangelho. Ele fala também, né, dessa questão da sua perseguição e da perseguição que é recebida, mas ele não liga, porque é mais importante a sua vida com Cristo do que exatamente, isso mesmo, Paula. É, Cristo que vive em nós, né? Essa questão mesmo, não sou eu mais quem vive, Cristo que vive em nós, né? Então, se Cristo vive em nós, tudo isso já foi foi crucificado junto com ele. E é a própria questão que a Paula falou de você servir os irmãos, ele servir o próprio traidor. A nossa caminhada cristã não é caminhar apenas com os amigos, né? Não é caminhar com apenas com aquele que nos ama ou que está junto conosco. A caminhada cristã é caminhar junto com Judas também. É inevitável. Nós iremos caminhar junto com Judas também. Existirá Judas na nossa vida e mesmo assim nós teremos que amar e servi-los dessa mesma forma, né? Não estou dizendo que é aquele cara que vem, te arrebenta e faz, mas o Judas, só Jesus sabia que ele seria traído, né? Os outros discípulos não. Então, a caminhada com Jesus é caminhar com Judas também. Às vezes a gente ouve muita reclamação, porque aqui dentro tem pessoas que fazem isso, que falam aquilo, que não sei o quê. Infelizmente sempre vai ter. Todos nós somos imperfeitos, vai ter erro. Mas dentro do trigo sempre também tem o joio, né? E o próprio apóstolo trabalha essa questão. E caminhar com Jesus é caminhar com Judas. E nós temos que servir a todos e pregar o evangelho a todos, como nós podemos e as oportunidades que nós temos. Continuando aqui, do versículo 6, ele fala assim, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aquele mesmo Deus da criação lá de Gênesis 1, que fez a luz das trevas, é aquele mesmo Deus que nos iluminou, que nos tirou das trevas, como está lá em Colossenses 1, né, do versículo 13, que nos transportou para a luz, né, nos tirou do império das trevas. É o mesmo Deus que nos ilumina e que ilumina as outras pessoas e que resgata aquelas pessoas das trevas, que tira a cegueira espiritual, que converte. O mesmo Deus da criação é o Deus da nova criação. O mesmo Deus que criou todas as coisas, que criou a terra, que fez a luz das trevas, é o mesmo Deus que nos tira das trevas, é o mesmo Deus que nos ilumina e é o mesmo Deus que converte as pessoas a quem o evangelho é levado. Ele tem poder de iluminar, ele tem poder de tirar das trevas, ele tem poder de transformar o mal em bem, como está lá em Gênesis, né? Como o próprio José fala, que os irmãos intentaram o mal para ele, mas coube a Deus fazer o bem. Deus ele transformou aquilo em bem, e Deus ele tem esse poder, né? Ele, através da sua criação, ele trouxe luz, e Jesus, que não foi criado, né? Ele é o próprio Deus, ele também traz a luz, ele traz a iluminação do nosso espírito. Então vamos ler lá Colossenses 1:13, só para a gente fazer essa leitura, ficar mais dinâmico. Colossenses 1, versículo 13. Eu vou pedir aqui quem está na sequência, o Silas já leu. Thales, você pode ler para a gente? Colossenses 1, versículo 13.
Thales Ribeiro. Vou pular aqui. Colossenses 1, versículo 13. Isso. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Boa. Então, todos nós estávamos aí nesse império das trevas, né? Nós estávamos aí numa vida de pecado, né? Numa vida de escuridão, e ele nos transportou para o império do seu amor. Aquela mesma luz que na criação brilha, hoje brilha dentro de nós, só que através do próprio Jesus, né? Algo que não foi criado, algo que é o próprio Deus. Então, Deus, ele fez a luz na criação, onde teve brilho, onde teve luz, e hoje aquela mesma luz, hoje nos ilumina a nossa mente, e hoje brilha dentro de nós, nos traz a verdadeira visão e imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua aqui, o apóstolo Paulo, falando sobre as tribulações. Ele fala assim, antes disso ele fala assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quando ele fala dessa questão do vaso de barro, ele está mostrando que nós não temos valor nenhum intrínseco, valor nenhum em nós mesmos. O vaso de barro é como se fosse para hoje para nós aqui, o copinho de extrato de tomate, né? Aquele que de menor valor, o copinho de requeijão, né? Às vezes tem guardado ali o copinho de requeijão, não é uma taça de cristal que tem valor. Nós somos como se fosse esse vaso de barro que o apóstolo Paulo, e a gente consegue perceber a humildade do apóstolo Paulo nisso, né? Ele fala que nós somos como vaso de barro, que não temos valor nenhum, né? Que nós não temos esse valor, e ele fala que esse vaso de barro é o que transporta, né, a excelência do poder de Deus, né? É o que leva o tesouro, que é o Evangelho. Nós não somos nada sem o Evangelho, nós somos apenas vaso de barro. Nós não temos valor nenhum sem o Evangelho. Por isso que a nossa reputação, o nosso ego, a glória, ela não é nossa. Porque nós somos apenas um vaso de barro. E a glória de Deus, o tesouro está dentro dele, né? Que é o próprio Evangelho, que é o próprio Cristo. E a gente consegue perceber isso, né? Pessoas, às vezes pregadores, até cristãos que a gente conhecia, quando estava nos caminhos de Deus, ou aquele pregador que quando estava com a palavra de Deus, quando estava com aquele tesouro, né? Dentro dele era um excelente pregador, uma pessoa que nós admirávamos, e às vezes hoje não está mais nesse caminho. E a gente consegue perceber que é apenas um vaso de barro mesmo, porque sem a glória de Deus, sem o Evangelho, sem a palavra de Deus, nós não somos nada. E a gente consegue perceber isso em pessoas que estavam assim, estão fora dos caminhos, e falam, nossa, ele era tão crente, ele era tão cristão, ele era tão usado por Deus, e hoje, né, a gente consegue perceber essa questão do vaso de barro. Ele mostra que nós não temos valor sem o Evangelho de Deus. O vaso, ele é perecível, mas o Evangelho não. O vaso, ele é frágil, mas o Evangelho é poderoso. É isso que tem que ficar latente e claro na nossa mente. O vaso, ele é perecível, nós somos perecíveis, mas o Evangelho, ele é poderoso. E isso é muito interessante quando o apóstolo Paulo ele continua fazendo aqui essa comparação da perseguição, quando ele começa a fazer a comparação, por exemplo, olha, no versículo 8, em tudo somos atribulados, porém não somos angustiados. Isso que eu falei, a tribulação, ela vem do externo, ela vem de fora. Vamos pegar aí que a gente está falando quase toda a aula, porque está bem, tá aí no auge, né, essa pandemia. Nós somos atribulados nessa questão, né, mas nós não ficamos angustiados, porque nós temos Cristo, temos confiança que isso vai passar e que isso é ensinamento. E em outras questões também da nossa vida, nós podemos passar por tribulações, nós podemos passar por crises, por sofrimentos, por desesperos, mas nós não ficamos angustiados. É isso que o apóstolo Paulo fala, olha, nós vamos ser atribulados, nós somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Quando ele fala essa questão
da perplexidade, ele fala de muitas ideias, muitas coisas que são lançadas para nós, né? Por exemplo, várias filosofias também, ou várias coisas que vêm para nós e decisões que nós temos que tomar, né? E isso não nos deixa desanimados. Pô, dentro dessa pandemia aí, sei lá, a gente teve que mudar vários planos, como a gente já conversou sobre planos, e isso pode nos deixar perplexos, né? Pô, vou ter que adiar tal coisa, vou ter que mudar aqui o jeito que eu tinha que fazer, mas isso não nos deixa desanimados. E ele continua, nós somos perseguidos, porém não desamparados. Nós somos perseguidos, sim. O próprio apóstolo Paulo, se a gente for ver, todos os sofrimentos que ele teve, todas as perseguições, ele já foi preso, já sofreu naufrágio, sofreu açoite, foi picado por animais venenosos, e mesmo assim, ele não foi desamparado, ele foi preso, e ele não foi desamparado, ele foi perseguido, mas não desamparado. E é isso que tem que ter em nossa mente, nós não estamos desamparados. Nós temos um Pai, um Deus que cuida de nós e que nos ama e que está conosco todos os dias. É isso que tem que ficar em nossa mente. Nós somos perseguidos, podemos ser perseguidos, mas não estamos desamparados nunca. O Pai, ele nunca desampara. O Pai, ele não deixa você sozinho. Às vezes nós passamos por coisas para aprendizado, mas nós não estamos desamparados. E ele continua, podemos ficar abatidos, porém não destruídos. Quando nós temos essa verdade do Evangelho, quando nós cremos que isso não depende de nós, que o Evangelho ele é do céu e não da terra, que nós somos vaso de barro, que nós somos fracos, que nós estamos abatidos, podemos ficar abatidos, mas nós não seremos destruídos porque Deus é quem age através de nós e é Deus quem está nos amparando e nos guardando. E entra na questão que eu acho que eu comentei na aula passada sobre a pregação do Evangelho. Muitas vezes, às vezes a gente fica desanimado porque nós pregamos o Evangelho e a pessoa, ela não converte, né? Às vezes a gente está dentro da família trabalhando com alguém e tal, ela não converte, mas é algo que nós temos que entender que isso não depende de nós. Isso depende do nosso Senhor. Isso depende de Deus. Isso não pode nos deixar nos destruir. A gente pode ficar batido, ficar triste, pô, mas queria, né? Até mesmo outras coisas, né, da vida. Mas isso não nos destrói. Podemos ficar abatidos por um tempo ali, mas nós sabemos que nós somos amparados, nós sabemos que o Senhor está conosco, e isso não nos destruirá. Porque a nossa força não vem de nós mesmos. A nossa força vem do alto. E é o que o próprio apóstolo Paulo também fala. Depois a gente vai estudar aqui um pouquinho para frente no livro de Coríntios, 2 Coríntios, que quando ele fala para Deus que ele tem um espinho na carne, pede para que Deus tire, ele ora, né, 3 vezes, e Deus fala que não, para que a graça dele bastasse, e é na fraqueza que a força de Deus vem sobre nós, né, fazendo um grifo aqui meu. Então, quando nós temos esse entendimento, que nós somos fracos, que nós somos vaso de barro, que não tem poder nenhum sobre nós, que nós não temos esse valor que parece ter, por mais que às vezes podemos ter alguma posição de destaque, ou como o apóstolo Paulo tinha, dentro da igreja, dentro da família, dentro da faculdade, dentro de algum local, nós temos que entender que nós somos apenas um instrumento usado. E mesmo se não tiver, nós temos que entender que nós somos um instrumento usado. Por quê? O que ele combatia aqui? Tinha muitas pessoas que se vangloriavam, aqui mesmo, os judaizantes, eles se vangloriavam pela quantidade de pessoas que ouviam as suas palavras e o seguiam, né? Como o próprio o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 1, ele já vem quebrando o culto de personificação, o culto onde as pessoas achavam que um era melhor do que o outro pela oratória e seguia essas pessoas. Quando falavam assim, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, e Paulo vem quebrando tudo isso. Olha, nós não somos de nenhum dessas pessoas, ou vocês acham que Cristo ele é ramificado, ou você acha que Cristo ele é dividido? Cristo é um só, nós não temos que ser da filosofia de um, da filosofia de outro, da filosofia de outro. Nós somos comprados por Cristo, nós somos de Cristo. Ele quebra esse culto à personificação. Consegue perceber que ele quebra as duas vias, a via daquele que se orgulha e a via daquele que tem alguém como ídolo, que idolatra aquela pessoa. Por quê? Porque nós não somos daquela pessoa, nós somos de Cristo. Se aquela pessoa não tiver mais o evangelho de Deus, se aquela pessoa não tiver mais a unção de Deus, ela é apenas um vaso que é quebrado e não serve mais para nada. Porque ela apenas traz aquilo que não é dela. Ela reflete a imagem
de Cristo. Ela reflete a imagem de Deus. Deixa eu só continuar aqui, ele continua falando aqui também. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então ele continua aqui no versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito... Não, desculpa, eu pulei. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Nós cremos que o evangelho, ele é verdade em nossa vida. Nós cremos. E se nós cremos nisso, nós temos que falar. Nós temos que apresentar aquilo. E é algo que a gente aprende no seminário, né, e que acho que é algo para a vida de todos os cristãos. Nós temos que acreditar naquilo que nós estamos falando. Nós temos que acreditar na nossa pregação. Nós temos que acreditar no que nós estamos dizendo. Nós temos que acreditar que o evangelho, ele é real, por mais que ele seja duro. Nós temos que acreditar naquilo que nós estamos falando. E quando nós acreditamos, nós não temos medo da morte, né? Como ele fala aqui, nós não temos medo da perseguição, da tribulação, porque nós temos o espírito da fé. Nós cremos. Por isso que nós falamos. Pode parecer loucura, como o apóstolo Paulo fala, mas nós cremos. E essa é a loucura do evangelho, como está lá em Romanos, nós não nos envergonhamos do evangelho. Nós não temos medo, o nosso orgulho foi pregado, o nosso ego foi pregado, todas as nossas coisas foram crucificadas junto com Cristo, como está lá, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E o apóstolo Paulo, ele continua, né, e ele sofreu todas essas aflições, ele vai ali para o versículo 16 e fala, por isso não desanimemos, ou não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova a cada dia. Mesmo que venha o desgaste, mesmo que venha a velhice, mesmo que venha o cansaço, o nosso homem interior se renova a cada dia. Mesmo que por fora, né, tirando o André, que falou lá no grupo lá, que ele não sente dor nenhuma, porque ele é um atleta, né, todos nós vamos sofrer dores, sofrimentos, cansaços, nosso corpo exterior ele será, se corromperá, ele ficará desgastado, mas nosso espírito, ele não se desgastará, ele se renova até a vinda de Cristo, e isso nos fortalece. Isso nos fortalece para continuar pregando. Nós podemos ficar calejados, nós podemos ficar arrebentados por fora, mas o nosso espírito continua forte, porque é o Senhor quem brilha sobre a nossa vida, é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem fez a promessa que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. E ser cristão não é andar sobre tapetes aveludados. Ser cristão é cruzar desertos abrasadores. Ser cristão não é andar sobre tapetes aveludados. É cruzar desertos abrasadores. Mas ter certeza que Cristo está conosco. Que Cristo está com a gente. Eu não estou falando de uma forma fatalística. Nossa, nosso papel é sofrer. Não estou falando nessa questão. Estou falando que não é fácil uma caminhada com Cristo. Mas ele prometeu nos consolar, ele prometeu que estaria conosco. Ele prometeu que nos ajudaria em todas as situações. E o apóstolo Paulo fala de todas as situações, né? Até lá em Filipenses ele fala sobre isso. Sobre saber estar com Cristo na alegria, saber estar na fartura, na escassez. Ele está conosco em todas as questões. Ele fala aqui também. O apóstolo Paulo foi o cara que mais plantou igreja, o cara que mais escreveu cartas aqui, o maior missionário, o apóstolo mais relevante, e mesmo assim ele não se ensoberbeceu, ele não foi soberbo, e é isso que ele fala, olha, eu sei caminhar com Cristo nessas áreas aqui, que eu tenho sucesso, né, de certa forma, que eu estou no centro da vontade de Deus, mas sei caminhar também nas tristezas e nas alegrias.
né? Por isso que nós caminhamos com Cristo. E tudo isso que o apóstolo Paulo fez gerou marcas na vida dele. Ele plantou uma igreja e foi perseguido. Ele foi o maior missionário e teve lutas. Não existe vitórias sem lutas. É isso mesmo, estamos indo para Canaã celestial, né, Vitinho? E estamos caminhando aqui nesse deserto rumo a Canaã celestial, é isso mesmo. E o nosso Senhor é quem nos ajuda nesse caminho. Então, que nós possamos ter esse cuidado, né, com o nosso ego, que nós possamos ter cuidado com essa questão da pregação do Evangelho, que nós possamos ter cuidado daquilo que nós ouvimos, que nós possamos ter cuidado na questão do que é ser realmente um líder cristão, né? Aquele que serve, o que realmente entender quem nós somos com Cristo e quem nós seríamos sem Cristo. É isso que o apóstolo Paulo fala. E que nós entendamos que o nosso caráter é muito mais importante do que a nossa reputação. O nosso caráter é quem nós realmente somos. O nosso caráter é moldado por Jesus. É Ele quem molda o nosso caráter. O fruto do Espírito é o caráter que o Espírito Santo molda dentro de nós. Alguém quer falar alguma coisa? Que deu 11h30 aqui. Alguém tem alguma coisa para falar? Alguma pergunta? Alguma consideração final? Alan. Pode falar, Robson. Tudo bem, querido? Tudo jóia? Bom dia a todos aí. Bom dia. Tudo jóia. O Alan, é um sentimento que acho que a gente passa na seguinte situação. Eu, nos meus 51 anos de vida, né, que Deus tem me dado até hoje, eu percebo que a cada dia é mais difícil você ficar longe de Deus. É mais difícil. Então, assim, eu vejo essa situação que, como Deus tem provado a forma que as coisas têm que ser conforme a vontade dele, não a nossa vontade, né? E a gente, às vezes, demora muito para perceber esse tipo de situação. Então, assim, a cada dia, a cada minuto, nós temos que ser cada vez mais dependentes dele. Às vezes, a gente demora muito para analisar esses fatos, essas situações da nossa vida, mas nós que somos cristãos, já conhecemos um pouquinho da palavra dele, a gente tem que ser um pouco mais rápido na situação de dependência de Jesus, né? Tudo que a gente vem estudando, eu sempre coloco numa linha do tempo. Desde quando eu comecei a aprender a escutar a palavra de Deus, a gente vê que desde da fundação do mundo, praticamente, a gente às vezes demora um pouquinho, que a nossa dependência é exclusiva de Deus. E as coisas vão se funilando com o passar de ano, e às vezes dá a impressão que nós não enxerguemos isso, tipo de situação. Demora um pouco, né? Mas a gente precisa abrir o nosso coração, abrir o nosso olhar e realmente sermos dependentes daquilo que Deus tem falado no nosso coração. Nós precisamos parar de, às vezes, ter um pouco de coração duro, um pouco de coração bater no peito e falar assim, eu aguento, eu sou, né? E olharmos para o alto, deixar realmente Deus realizar todo o seu desejo em nossas vidas. Então, assim, eu venho aprendendo com essa quarentena, com todos os exemplos que Deus está demonstrando. Temos que ser totalmente dependentes de Deus. E isso eu tenho sentido muito na minha vida durante todo esse tempo. Cada dia que passa. O tempo é de Deus, o tempo não é nosso. A vida é de Deus, a vida não é nossa. Então, assim, que nós consigamos realmente nos entregar de corpo e alma em tudo aquilo que Deus quer passar para nós, né? Posso só complementar um pouquinho o que você disse, Robson? Essa questão da dependência, principalmente nessa época de pandemia, ela está principalmente em aceitar e viver as lutas que Deus dá para a gente, né? Nunca desanimar, igual termina, como termina, né, o texto que a gente estudou hoje. A gente precisa viver as lutas, olhar sempre para Cristo, seguir a vontade dele, mesmo não entendendo, né, as situações.
Não ficar numa situação de autocomiseração. Ai, por que Deus está fazendo isso? Deus quer me ver sofrer? Não, Ele está transformando o nosso caráter. E é só nas aflições que o nosso caráter vai ser moldado, que a gente vai conhecer mais a Deus, que a gente vai aprender a ter perseverança. Realmente não é fácil, né? Nas situações difíceis a gente quer... É algo natural, né? A gente quer correr, a gente quer trabalhar muito, ou maratonar no Netflix, fazer várias coisas para não passar aquilo, né? Mas a gente tem que passar, né? Para realmente ter um caráter aprovado mesmo, né? Igual o Robson falou, a gente tem que descansar em Deus e tem que seguir a vontade dele para nossas vidas, mesmo que essa vontade seja dolorosa, né? Em muitos momentos. O próprio João, né, quando ele escreve as cartas da igreja de Apocalipse, ele fala que algumas igrejas têm que ser refinadas como ouro, né? E o ouro ele é refinado com fogo, e o fogo ele machuca, ele dói, né? Não é fácil você ser refinado, né? E passar pelo fogo, nessa questão de refinar, como você disse, é doloroso, mas é algo que é necessário, né? E isso vai passar. E se refinar, e como o próprio apóstolo Paulo falou, né? A gente passa por essas lutas, por essas dificuldades, por esses problemas, mas Deus está conosco, né? E é como a gente vai lidar com essa questão do próprio sofrimento e essas questões. Mais alguém quer falar alguma coisa? E aí, a própria questão da dependência, né, que o Robson falou, achei muito interessante, porque o pecado inicial do homem, né, foi querer ser independente de Deus, né, querer ser igual a Deus. Isso é um pecado, né, nós queremos ser independentes, né, e é um pecado grave, né, nós queremos ser independentes. A gente está querendo dizer para Deus que nós não precisamos dele, nós estamos querendo dizer para Deus que nós conseguimos fazer da nossa forma, do nosso jeito, às vezes é melhor, quando nós somos independentes. Em outra forma, é falar para Jesus que está dirigindo ali o barquinho da nossa vida, falar assim, Jesus, vai lá para o fundo que deixa que eu sei o que eu estou fazendo, deixa que eu dirijo aqui. Isso é complicado, né? É muito interessante isso que o Robson trouxe, assim, trouxe também, né? A questão da dependência de Deus. Posso? Pode, claro. É que eu estava pensando muito e acho que a fala dos dois complementa muito. A gente tem essa mania, né, de tipo olhar para as situações e falar, nossa, que droga, tô passando por isso. A gente até sabe que, que legal, Deus tá moldando o nosso caráter e tal, e tem que ser por meio da dor. A gente sabe que a gente é burro, não tem muito o que fazer. Mas eu acho que conforme a gente vai entendendo isso, mas contextualizando essas situações todas na história da criação e de tudo aquilo que Deus está fazendo, acho que fica um pouco mais fácil, sabe? De pensar que a nossa vida não é sobre a gente, de que esses sofrimentos não têm a ver com a gente, de tirar o foco da nossa própria história e entender que a nossa história compõe uma história maior. Isso eu acho que facilita muito passar por esses sofrimentos e entender que a gente, na realidade, só está aqui, por graça e misericórdia, vivendo essa história maior, sabe? Que não é nossa. E aí, talvez começar a visualizar o futuro, né? A nossa vida, a eternidade, também muda um pouco o foco, sabe? Ou a intensidade desses sofrimentos todos. E passa a ser um pouco mais leve, passa a ser um pouco mais natural essa dependência, né, que o Robson falou, e entender que na realidade é só a gente realmente se negar, sabe? Tipo, não é sobre mim, esse sofrimento eu tô sofrendo, mas também não é sobre mim, é para ele, é por causa dele, é para honra e glória dele. Então acho que às vezes a gente mesmo crescemos na igreja, a gente sabe que tudo foi criado por meio dele, para ele, mas é muito fácil da gente achar que é sobre a gente, e não é só. Graças a Deus não é sobre a gente. Graças a Deus mesmo. Mais alguém quer fazer uma contribuição? Pergunta? Eu queria só... muito massa isso que todo mundo falou, mas só ressaltando os versículos que eu mais gosto, né? Eu gosto muito desse capítulo 4 de Coríntios, porque ele serve muito para a fase que eu tô passando, e eu lembro que uma outra fase que eu tava passando também, um amigo indicou esse versículo, e todo dia de manhã eu acordava e lia ele, né? Que são os 8 e 9, assim, para mim, que são
os principais, né? Ele fala assim, tudo somos atribulados, né? Então ele não fala em uma coisa ou outra, não, o tudo parece algo muito grande, assim, né? E para nós cristãos, a gente vai ser atribulado, né, realmente em praticamente tudo que a gente fizer, né? A gente vai passar por muitos momentos desses, né? Mas lembrando que se a gente realmente confia nele, a gente não vai ser angustiado, a gente não vai ficar desanimado, a gente pode ser perseguido, a gente pode ser talvez maltratado, abatido, mas a gente não vai ser destruído, né? Diferente das outras pessoas que não têm a Cristo, né? Onde elas vão passar por algumas dificuldades talvez na vida, ou talvez vão ser desamparadas com alguma coisa e elas vão ser totalmente destruídas e a vida delas vão ser completamente deformada, né? Mas nós não. Nós ainda, a gente acredita num Deus, a gente acredita numa promessa que ele já fez pra gente, e se a gente focar nisso, né, a gente consegue aí, talvez, passar por algumas situações bem melhores do que talvez passaríamos se a gente não confiasse realmente em Deus, né? Exatamente. Muito bom. Aí tem só mais uma coisa para complementar. Tá. Tô falando muito, mas eu li um texto, acho que foi de Hebreus, eu não lembro a referência, mas qualquer coisa depois eu posso passar, falando das aflições, no caso quando você, tipo assim, tem aflições que você tá, né, enfrentando consequências do seu erro e tal. Mas existem outras que não, que tipo, a gente não faz nada e Deus permite, né? E fala que Cristo, ele se fez sacrifício pela gente, né? Ele morreu por nós, se fez sacrifício e ele cumpriu a vontade de Deus, grato porque aquilo era o melhor, mesmo sofrendo morte de cruz, né? Então, nessas aflições, principalmente nas situações que a gente não fez nada, né? A gente precisa aceitar e ser sacrifício por Cristo, pelos outros, para que através de todas as aflições Cristo seja glorificado e seja visto na nossa vida também, né? Hebreus 9, se eu não me engano, questão do sacrifício. Isso mesmo, ele cita Salmos, né? Que tipo, é isso mesmo, é isso aí. Valeu. Legal, isso mesmo. Muito bom mesmo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Hoje eu acho, assim, eu acho que quando a gente fala sobre essas tribulações, né, e que nem o Zé falou sobre a gente passar por isso e não ficar destruído, eu acho complicado a gente colocar dessa forma, até às vezes quando a gente vai falar com uma pessoa. Como exemplo, eu tenho lidado com uma amiga nessa situação, e até mesmo passei, né, por situações, por exemplo, morte, uma coisa devastadora, né? Sim. Mas, assim, eu acho que não é não ficar destruído, sabe? Eu acho que a gente fica abalado, a gente tem essa permissão de chorar, de sofrer, mas, né, colocar tudo isso diante de Deus, sabe? Não pegar aquilo e transformar em algo muito maior, ou como a gente tem pessoas que não são cristãs, no sentido de colocar esse sentimento, tentar tratar esse sentimento de outras formas, né? E não colocando diante de Cristo para que ele, Deus, para que ele trate isso em nós, né? E isso vai, eu falei, eu gosto muito do livro de Tiago, e no começo ele fala, né, no capítulo 1, sobre a gente passar por tribulações, isso vai produzir fé, né? Então, eu acho que esse é o nosso diferencial, que a gente vai passar pelas mesmas coisas que todo mundo, porque todos nós somos pecadores, mas a diferença é de como a gente vai reagir diante disso tudo. Sim, porque onde está o nosso alicerce, né, Hannah? O nosso alicerce, ele não é perecível, né? É o próprio Jesus. Que, por exemplo, essa questão que você falou de morte é muito interessante, porque às vezes a pessoa coloca a vida dela, né, coloca todas as expectativas dela naquela pessoa ou naquele relacionamento, alguma coisa, e se aquilo morre, se aquilo sai, ela acaba perdendo a vida dela, né? E nós sabemos que a nossa vida está no Senhor, né? Ele é o nosso refúgio, mesmo que a gente passe por perdas dificílimas, a nossa vida é o próprio Deus, né? É que eu até brinco às vezes com a mocidade e falo assim, quando você está namorando ou está casado, você fala, você é o amor da minha vida. Então quer dizer que se
for embora, a sua vida acabou, né? É a diferença entre o nosso alicerce. Ontem a gente estava falando sobre isso, né, também, mas nessa questão de relacionamento, mas em todas as coisas é isso, né, se a gente coloca o amor no trabalho, você até comentou isso semana passada, eu estava falando até com a Rê essa semana, sobre, eu amo meu trabalho mais que tudo, ou qualquer outra coisa mais que tudo. Não, sabe, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, e quando ele vira o centro, aí as coisas mudam, né, isso vale para todas as coisas, né, relacionamento, trabalho, família mesmo, né? Porque a gente muitas vezes fala, a família é tudo. Não, não é isso, sabe? Deus é tudo, depois a sua família. E assim vai. Legal. Hanna, uma coisa legal que, complementando só uma dica do que você falou, de às vezes a gente se sentir muito atribulado, né? E às vezes não ter força para passar por situações. Eu lembro muito do versículo do que Paulo fala, né? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quanto mais fracos a gente se coloca diante de Deus e mais dependentes e clama, fala, Deus, eu não tenho forças, mais Ele dá forças para a gente passar por todas as situações. Então, é bem isso que fala, né? Que a gente pode todas as coisas por meio de Cristo. É viver, passar as tribulações na força dele mesmo, que a gente não tem força para viver nada, né? Sim, é que às vezes parece quando a gente fala, eu estou dando exemplo porque eu fui questionada nisso em relação à minha amiga, né? Parece que cristão não passa por problema, né? Crente tem uma vida maravilhosa, a gente está sempre sorrindo, unidos, fazendo festa, e não é isso, sabe? É que tá difícil, igual ela falou, né? A gente tá quebrado, às vezes por dentro, mas tá feliz por fora, mas é porque Cristo é a nossa alegria, né? E aí esse é o diferencial que eu tentei explicar para ela, né? Mas é difícil quando alguém tá de fora, no caso. O Alan, Oi. eu recebi ontem uma frase, um momento assim, vamos participar de tribulação do trabalho, que veio no e-mail da pessoa, né? Você está naquela situação de tribulação, não sabe o que faz, liga para o diretor, não liga, e estava escrito assim no e-mail dele: para quem confia no poder de Deus, nenhum obstáculo é grande demais para fazê-lo desistir de alcançar os méritos que serão reservados. Nada é mais forte do que a presença dele, do que o conforto em cada oração e do que a esperança que tudo acabará bem. Acabou comigo na hora, Alan. Essa frase, a hora que veio no e-mail da pessoa. Falei, poxa, tá vendo só? No meio de tribulação, veio uma frase dessa no e-mail da pessoa. Falei, pô, como Deus responde rápido quando você está junto com ele, né? É impressionante. E de formas mais diferentes possíveis, né, Robson? Muito engraçado. Muito legal. Muito bom mesmo. Ô, Alan, queria falar mais uma coisinha rapidinho. Hoje o papo tá longo, mas é isso aí, é bom discutir sobre o amor de Deus. Só para reforçar então um pouco o que a Hanna falou, o fato da gente interpretar essa palavra, né, o não seremos destruídos. O sentido é assim, porque na Bíblia realmente fala, né, a interpretação na Bíblia ela é muito clara. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, é o versículo 9. O fato é o seguinte, pode até servir de um gancho para a gente falar sobre Jesus, né? Onde chegar para uma pessoa não cristã e falar assim, cara, você pode passar por qualquer tribulação igual a gente passa, só que você nunca vai ser destruído. Isso nunca vai te destruir por completo se você acredita em Jesus, né? Aí que a gente tem que pensar, tá, mas o que seria ser destruído, o que teria uma vida destruída? A gente sabe, uma vida destruída é não ter a Cristo. Se você não tem a Cristo, isso vai te destruir, isso vai te levar para o inferno, isso vai te levar por algo que não é Cristo, entendeu? Então, realmente, é bem literal essa parte, né? Talvez, realmente, o que a Hanna falou está certo, né? Seja até um pouco difícil da gente interpretar e falar isso para uma pessoa não cristã,
Mas é o seguinte fato mesmo, se a gente acredita num Deus, a gente pode passar por mais difícil que seja a nossa tribulação, por mais difícil que seja tudo que já passar, mas a gente nunca vai ser destruído, porque a gente acredita num Deus de milagres, a gente acredita num Deus de esperança, e isso nunca vai abalar por nós completamente. Às vezes a gente pode até achar que isso realmente, nossa, cara, tô passando por alguma certa coisa que eu acho que nunca mais vou me recuperar, ou nunca mais vai, entendeu? A gente pode até achar que realmente isso destruiu a gente por completo, mas depois, com certeza, né, como Deus é Deus, a gente vai passar por essa tribulação, a gente vai perceber que realmente a gente não foi destruído por completo, por causa do amor de Deus por nós. Exatamente. É que é meio difícil mesmo da gente, talvez, interpretar para uma pessoa não cristã, né, isso. Que na verdade, assim, a gente traz a mensagem de esperança, né? E a esperança é Cristo. Acho que um problema que está muito grande é que hoje, por exemplo, as igrejas midiáticas são muitas igrejas de um evangelho espetacular, né? Que não tem problema, que não tem essa coisa. E quando você tem um amigo que não é cristão e te conhece mesmo, fala, pô, mas ele tem problemas, ele tem dificuldades, mas a diferença é onde está a nossa esperança, né? Acho que essa é a grande questão. Claro que a gente não é fatalista, né? É porque Não, a gente vai passar, a gente passa por alegrias e por sofrimentos, igual qualquer um. Só que a diferença é que nós estamos com Cristo e isso não vai, essa questão da destruição não vai acabar conosco, né? A gente tem uma esperança aí. Mas é isso aí, muito bom. Alguém quer falar uma coisa para a gente já orar para encerrar? Então, vou pedir aqui para o Tiaguinho orar para nós. Pode ser, Tiaguinho, para a gente encerrar? Pode sim. Boa. Pai querido, muito obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado, Pai, como a gente pode ver, o Senhor tem muitas promessas maravilhosas, Deus. Obrigado, porque mesmo depois de acabar aqui o tempo, todo mundo ainda continua falando. Obrigado pela forma como o Senhor tem ensinado a gente, ensinado essa igreja a confiar no Senhor, confiar na sua palavra, confiar no seu plano, Deus, e eu peço que o Senhor continue fazendo isso cada vez mais com cada um de nós, que a gente possa amar mais o Senhor, confiar mais nas suas promessas e descansar em Ti, e que tudo isso seja para a sua glória, Deus. Dê para a gente esse espírito de Paulo, que a gente possa realmente se enxergar como vasos de barro, como o Alan falou, que não tem nenhum valor em nós mesmos, mas obrigado que o Senhor nos enche, Pai. E que o Senhor continue cuidando de cada um de nós ao longo desse domingo. E a gente pede mais uma vez, Deus, pela situação do Brasil e do mundo, como o Senhor já falou no começo, Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa transformar essa situação, Deus, e trazer logo a cura, tudo isso passar, e que durante todo esse processo o Senhor volte os olhos de todo mundo para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. E diretoria, algum recado? Obrigado, Tiaguinho. Para quem não sabe, isso aqui que é o mini crack. Boa, isso mesmo. Rebeca, quando eu tava colecionando isso, a Rebeca tinha 1 ano.